Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: aquieta o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu tenho certeza que do jeito que essa palavra me abençoou, e vai continuar me abençoando, porque ela vai ser ministrada, vai abençoar cada um de nós. Amém? Por isso que a gente precisa aquietar o nosso coração, independente das circunstâncias, porque quando a palavra de Deus é liberada, ela produz aquilo para qual ela foi lançada. E tenha certeza que ela vai produzir grandes coisas na sua vida essa noite. Filipenses capítulo 4, vamos ler o versículo 6 e 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e essa paz guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Deixa na tela, por favor. Vamos repetir junto esses versículos? Vamos lá. Volta para o primeiro, por favor. Isso. Vamos repetir junto essa verdade? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra está sendo lançada, ela é a verdade, ela é vida em nós. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra essa noite encontre em nós um coração tranquilo, uma mente fértil, para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. Que ela possa produzir, Pai, cura, libertação, transformação, restauração, porque é para isso que ela existe, porque ela é vida em nós. Por isso, Pai, tenha liberdade de falar aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja, e não aquilo que a Tua igreja deseja ouvir. Que seja a Tua voz e não a minha, que seja o Teu querer e não o nosso querer. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, e nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a preocupação, ela existe. Ela é um fato. Não tem como a gente negar, não tem como a gente encobrir, não tem como a gente dizer que ela não existe. É natural. É natural. A preocupação, ela é uma realidade de todos nós. Existem duas coisas que nos nivelam, que nos deixam iguais. É a morte, porque todos nós vamos morrer. Você sabia disso? Nossa, você está profetizando, pastor? Não, eu estou constatando uma realidade. Você vai morrer e eu também. Agora, quando? Tomara que demore muito. Mas é um fato, é uma realidade, e isso nos nivela. A segunda coisa que nos nivela são as dificuldades da vida, os desafios, a preocupação. Ou tem alguém aqui que não tem preocupação nenhuma? Todos nós temos que aprender a lidar com as preocupações da vida. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu quero conversar hoje sobre o seguinte tema: como utilizar as preocupações a nosso favor. Já que estamos preocupados, temos as nossas preocupações, como é que a gente utiliza essas preocupações ao nosso favor? Já que a gente tem que passar por elas, já que o deserto existe, já que temos que atravessar, então vamos atravessar da melhor forma possível, fazendo um bom proveito daquilo que a gente está vivendo. E a palavra de Deus nos ensina algumas lições poderosas de como a gente utiliza as preocupações ao nosso favor. As preocupações existem, o deserto existe, mas lembra de uma coisa: deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem.
Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Tudo vai passar. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei o que você está vivendo, não sei quais são os níveis de preocupação que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, vai passar. Vai passar. Mas então vamos aproveitar, é estranho dizer, como é que eu aproveito da preocupação? Vamos aproveitar. Já que a gente tem que viver com ela, já que a gente tem que administrar os sentimentos em relação a ela, vamos viver da melhor forma possível. A preocupação, na verdade, ela é uma inquietação de alma. Ela é um sentimento, às vezes, na maioria das vezes, negativo sobre o futuro. Não sei se você já percebeu, mas a preocupação é sobre algo que ainda não aconteceu. Preocupação é um sentimento de algo que ainda não aconteceu. E cá entre nós, a gente não sabe nem se vai acontecer. Mas a gente já está preocupado. A gente já está nervoso. A gente já está pensando mil coisas. Eu lembro uma vez que o pastor Aquiles, numa pregação, quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei que ele contou a história de um rapaz que perdeu o emprego, e quando ele perdeu o emprego, ele já se viu morando debaixo da ponte com a família. Ele só perdeu o emprego, mas ele já se viu olhando debaixo da ponte, morando com a família, pedindo esmola no sinal. Gente, para que isso? Para que isso? Então, isso é a preocupação. Então, nunca esqueça disso. Preocupação é um sentimento geralmente negativo da alma, do espírito, daquilo que deixa a gente inquieto por algo que ainda não aconteceu. E como eu falei, talvez nem aconteça. Ou seja, de uma forma bem direta, é perda de tempo. Porque não aconteceu. Não aconteceu. Entenda uma coisa, a vida, ela só acontece num lugar. A vida, ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje. Agora são 7h56. Agora eu e você estamos existindo. O que vai ser daqui para frente? Só Deus sabe. O que vai ser daqui a meia hora? Só o nosso Senhor sabe. Então, por que se preocupar? Por que se preocupar? Mas, a preocupação, ela é uma realidade. Eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, que o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. Não sei se vocês sabem, o Velho Testamento foi todo escrito em hebraico, salvo o livro de Daniel, que tem alguns pontos em aramaico, porque ele estava escrevendo para o seu próprio povo, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E no Novo Testamento, quando aparece a palavra preocupação, que quer dizer merminão, é o nome grego, significa 3 coisas. Estar ansioso, estar distraído, e esse último eu achei fantástico, ter uma mente dividida. Olha isso. Essa palavra no grego, preocupação, é estar ansioso, estar distraído, porque a preocupação nos distrai. Ela faz a gente perder o foco. Ela faz a gente perder o foco das promessas que já temos na nossa vida. As preocupações fazem a gente perder o foco daquilo que Deus é, daquilo que somos em Deus. E mente dividida. Mas essa noite eu quero chamar a atenção nessa palavra, mente dividida. Por que uma mente dividida? Quando você começa a viver a preocupação, a sua mente começa a ficar dividida naquilo que você acredita e naquilo que você está sentindo. Você tem fé, você acredita em Deus, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele já fez grandes coisas na sua vida, você sabe que Ele é um Deus tremendo e já te livrou de cada uma, mas chegou a preocupação. Aí começa a vir os questionamentos. Por quê? O que será que vai acontecer? A mente já dividiu. Cadê aquela fé que você tinha antes? Cadê aquela confiança que você tinha antes? Então, a palavra preocupação, ela é derivada de 2 palavras. Pré-ocupação. Você se ocupa em imaginar, pensar, sofrer coisas que você ainda não está vivendo.
Por isso você se ocupa com esses pensamentos. Mas como eu falei no início, já que a gente precisa passar por isso, a gente é ser humano, a gente é de carne e osso, entenda uma coisa, você não é super-homem, você não é uma super-mulher, você precisa de Deus. Então a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas demandas, e as preocupações, elas existem. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está entregue nas preocupações. Às vezes eu estou em casa, pego minha mente pensando em coisas que eu fiquei preocupado que possa acontecer. É natural. De repente, do nada, vem um pensamento que te preocupa. Uma notícia que você recebeu, alguma coisa que de repente chegou na sua vida, é natural. Então, entenda uma coisa, a preocupação ela é um sentimento legítimo. Legítimo, não tenha sentimento de culpa por estar preocupado. É legítimo. Porém, precisamos aprender, na palavra de Deus, como administrar a preocupação. Então, como a gente utiliza a preocupação ao nosso favor, já que temos que passar por ela. Entenda uma coisa, queridos. Todo ser humano, ele é motivado por duas coisas. Pelo desejo do sucesso e pelo temor do fracasso. Nunca esqueça disso. Todo ser humano ele é motivado. Eu estou falando do homem carnal, tá? Não estou falando do homem espiritual. Todo ser humano, todo homem carnal, ele é motivado por duas coisas. Pelo sucesso ou pelo temor do fracasso. Quem é que não tem medo de perder? Quem é que não tem medo de errar? Quem é que não tem medo de que aquilo que de repente você está fazendo na sua vida não dê certo? Mas quando a gente começa a viver num nível maior do que isso, que é o nível espiritual, tanto faz se deu certo ou se deu errado, Deus está comigo. Tanto faz se deu fracasso ou se deu sucesso, porque para Deus fracasso e sucesso é a mesma coisa, não muda. Ele continua sendo Deus, para Ele não tem diferença nenhuma. Ele continua trabalhando, Ele continua abençoando, Ele continua exercendo o seu papel de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente, como homem, como ser humano, quando eu falo homem aqui, eu falo homem e mulher, tá? É ser humano, humanidade. Ele tem esse problema. Ele tem medo do fracasso, ele tem alegria do sucesso. Agora, entenda uma coisa. As preocupações, elas têm algumas origens que a gente precisa observar antes da gente entrar na aplicação da mensagem. As preocupações, elas têm algumas origens, e a gente precisa entender essas origens. A primeira delas são ameaças que acontecem. Sejam ameaças verdadeiras, ou sejam ameaças imaginárias. Ou seja, você vai fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo de um negócio. Você vai montar um negócio. A economia mudou. Mudou para pior, por exemplo. Isso é uma ameaça verdadeira. E aí começa a vir o seu desespero. Nossa, eu acabei de abrir um negócio. Isso é uma ameaça verdadeira. É uma realidade. Mudou a economia do país. Você abriu um negócio, resolveu montar um negócio e mudou. Isso acontece. Isso é uma ameaça que pode acontecer. Agora existe a ameaça imaginária. Você quer tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, de repente, sobre sua vida, sua casa, seu casamento, seus negócios, seus filhos. Mas antes de tomar a decisão, a cabeça começa a pensar, bom, se acontecer isso, se acontecer aquilo, sabe o síndrome do se? Se ela falar isso, se ele falar isso, isso são ameaças imaginárias. E por causa desses sis, você começa a sentir coisas aqui dentro que começam a te preocupar. Então, as ameaças, elas existem. Elas são uma das origens do problema. Segunda coisa que a gente precisa entender, como origem também da preocupação, experiências passadas. Nossa, coisa lá atrás não deu certo, não vai dar certo de novo. Lá atrás eu tentei, não funcionou, não vai funcionar de novo. Queridos, quem vive de passado é museu. Conhece essa frase? A gente não pode viver dessa forma, o que passou, passou. Entenda uma coisa, o passado é uma âncora. O passado é uma âncora, você quer avançar, ele te segura. Você quer avançar, ele te prende.
E o passado, ele é uma bomba que ele fica jogando sentimentos no seu coração. E Satanás, ele é tão astuto que ele aproveita dessa oportunidade e fala, está vendo? Lá você fez isso e não deu certo. Está vendo? Lá você tentou fazer isso e não deu certo. E a gente fica preso no passado, preso. E Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem grandes coisas para mostrar. E a gente fica tão preso com as experiências do passado, que isso gera preocupação do novo. Queridos, não olhe para trás. A palavra de Deus diz que nós somos um povo que não retrocede. Nós somos um povo que não olha para trás. Se você chegou aqui hoje, entendo isso. Esqueça o que passou, esqueça. Esqueça. Hoje cantamos aqui, e teve oração também voltado para isso. Eis que faço nova todas as coisas. Deus está ministrando isso desde manhã. Deus tem novidade para a nossa vida. Não se prenda ao passado. O que passou, passou. O que passou, passou. Você não tem mais controle sobre o passado. Você não tem controle no futuro, porque ainda não chegou. Mas você tem um controle de viver o seu presente da melhor forma possível. Como eu falei no início, a gente só vive num lugar, e esse lugar se chama agora, se chama hoje. Mas as experiências do passado nos prendem. Nos prendem. As lembranças do passado nos prendem. Jeremias, ele deixou muito claro. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, uma vez eu comentei aqui, e isso é muito importante. O que a gente faz hoje, as decisões que a gente toma hoje, as escolhas que a gente faz hoje, elas vão influenciar o nosso futuro e elas vão construir o nosso passado. Que tal construir um bom passado? Para quando tiver que lembrar, só lembrar de coisas boas. Porque quando a gente lembra de coisas boas, a gente começa a renovar a nossa esperança por aquilo que Deus já fez lá atrás. Então, queridos, quando a gente fica preso ao passado, isso gera preocupação. É uma fonte de preocupação. Então, esqueça. A gente precisa aprender a virar a página. Não é fácil. Em momento algum eu estou dizendo aqui que é fácil. Mas é possível em Deus. É possível. Então, esqueçam do que foi. Ontem, de repente, você teve um dia péssimo. Ontem, de repente, você teve um dia que não foi legal. Mas já passou. Já passou. E se Deus quiser, Ele vai renovar o seu fôlego de vida em nós. E amanhã acordaremos, cheio da graça, cheio do favor, cheio da glória, cheio das bênçãos, cheio daquilo que Deus tem para nos dar. Então não olha para trás. Não olha para trás. Continue caminhando, entendendo que Deus sempre tem coisas novas para nos entregar. Sempre. Todos os dias podemos perceber a boa mão do Senhor sobre nós, nos abençoando e dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Ele sempre vai ter novidade de vida toda vez que você abrir seus olhos. Ele sempre vai ter novidade de vida para você. Como eu falei uma vez, quando você acorda, Deus está dizendo para você, fica de pé, porque meus planos continuam. Fica de pé, porque eu não desisti de você. Fica de pé, que eu tenho algo novo para você viver. Então, quando você acorda, é a maior prova de que Deus tem coisas novas para a sua vida. Amém? Terceira fonte de preocupação, a saúde. A saúde. Essa detona qualquer um. Enquanto a gente tem saúde, a gente vai andando, vai caminhando, vai fazendo, vai brigando, vai resolvendo, vai chorando, mas quando a saúde pega, ela é uma fonte de preocupação. Mas quando isso acontecer, porque a gente não tem controle sobre isso, que a gente pode melhorar o nosso cuidado, para evitar que coisas aconteçam, mas a saúde está nas mãos de Deus. Mas quando isso acontecer, sempre lembre que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Sempre lembre disso. Sempre lembre disso. E creia que Deus tem cura para todos nós. Por isso que a gente, no estado de saúde, a gente deve manter sempre a nossa fé naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Amém?
Então, essas são as fontes que a gente tem, que podem gerar em nós preocupação. Ameaças, experiências passadas, estado de saúde, são coisas que é inevitável. A gente passa por isso, a gente vive isso, né? Mas é interessante que Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, quando ele estava ali no monte, e que ele começou a ensinar o seu povo, ele mencionou sobre essas coisas várias vezes. Eu quero ler junto com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Vai aparecer aí na tela. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim: palavras do próprio Jesus Cristo. Escutem isso com o coração. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, poder acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, essas palavras de Jesus, elas são profundas, cirúrgicas. Ele está dizendo, por que você se preocupa com a sua vida? Você sabe que ela é minha, não é sua. Por que você se preocupa correndo para botar comida dentro de casa, bebida, para sustento, correndo dessa forma que você corre? Se eu, que alimento as aves, visto os lírios do campo, quem dirá a vocês que é muito mais importante para mim do que essas coisas todas, do que o lírio do campo e do que as aves? Sabe, Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou pela palavra, mas quando Ele fez eu e você, Ele arregaçou as mangas e quis botar a sua digital em nós. Você não foi criado de qualquer jeito, você não foi criado, não caiu nesse mundo de paraquedas, não. Nós somos a coroa da criação, diz a palavra. Você não tem ideia da importância que você é para Deus. E ele repetiu várias vezes aqui no monte. Por que se preocupa? Por que se preocupa? Por que se preocupa? Por que deixa a mente ficar dividida naquilo que você sente e naquilo que você acredita? Decida acreditar independente das circunstâncias. Decida acreditar. Agora a gente precisa entender uma coisa. Nem todas as preocupações elas são ruins. As preocupações existem porque somos responsáveis. Precisamos conduzir a nossa vida, por isso que eu digo que é um sentimento legítimo. É natural você estar preocupado, porque você é um homem ou uma mulher responsável, você não quer viver de qualquer jeito. Mas não deixe que essa preocupação tome lugar na sua vida. Amém? Até aqui foi a introdução, agora a gente vai começar a mensagem. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus, ela é vida. E a gente precisa colocar tudo aquilo que a gente escuta em prática. Todo culto, quando você entrar e ouvir um pregador aqui falar, uma pregadora falar, vai estar nas suas mãos a decisão do que você vai fazer com aquilo que você ouviu. Daqui a pouco a gente vai encerrar o culto, você vai embora, isso tudo que foi dito aqui, o que você vai fazer com isso? Isso é uma decisão sua. O que você vai fazer com a informação que você recebeu? Entenda, a palavra de Deus, ela só se torna vida em nós
quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Tiago disse isso: não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Então, diante disso tudo que a gente falou, como eu posso utilizar as preocupações ao meu favor? Primeira coisa, permitindo que as preocupações façam nos concentrar em Deus. Primeira coisa, permitindo que as preocupações façam nos concentrar em Deus. Quando nos preocupamos, nós nos concentramos em coisas erradas. Quando nos preocupamos, nós nos concentramos nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Por isso vem o desespero. Porque quando nos preocupamos, olhamos para nós, em vez de olhar para Deus. A primeira coisa que acontece comigo e com você, quando vem a preocupação, é olhar para a gente. Por isso o desespero, porque a gente sabe que a gente não dá conta do recado. A gente sabe que, humanamente falando, existem situações na vida que a gente não vai conseguir resolver. Por isso a preocupação e o desespero, porque a gente concentra no lugar errado. Então entenda, a preocupação chegou, é uma grande oportunidade de você se concentrar em Deus. Sabe o que é concentrar em Deus? É viver uma vida cristocêntrica. O que é isso? A centralidade da sua vida é Cristo. A centralidade da sua vida e da minha vida é Cristo. Viver uma vida cristocêntrica é trazer em todas as áreas da minha vida a presença de Cristo. Eu falo por Cristo, eu ando por Cristo, eu tomo decisões por Cristo, eu escolho por Cristo. Ou seja, a minha vida está totalmente concentrada, centralizada naquele que é o único que pode resolver os meus problemas e tirar de mim toda e qualquer preocupação. Está preocupado? Preocupada? Olha para Jesus. Mantenha os seus olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Chegou a preocupação? Olha para Jesus. Traga Jesus para a realidade da sua vida e comece a viver plenamente nele, por ele e com ele. Só ele pode resolver. Às vezes, na maioria das vezes, a gente não entende nem o que a gente está passando. Se a gente não entende, como é que a gente vai resolver? Só pode resolver quem entende. E ele sabe de todas as coisas. Salmo 103, versículo 19, nos faz uma grande declaração. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Toda a nossa vida é dominada por Deus. Toda. Toda. Inclusive as preocupações. Isso é uma declaração que nos garante descanso, refrigério na alma, paz de espírito, entender que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o reino dele está em nós. E por causa desse reino em nós, ele tem estabelecido todo o seu domínio em nós. Ele é poderoso. Sabe, sempre que o problema chegar, você precisa trazer na sua mente 3 coisas importantes nessa concentração em relação a Jesus Cristo. Quando você olha para ele, entenda uma coisa: Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Isso são atributos que Deus não compartilha com ninguém, é só dele. Enquanto você está aqui, ele está na sua casa. Enquanto ele está aqui, ele está cuidando dos seus filhos. Enquanto ele está aqui, ele está cuidando do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho. Por isso que você chega amanhã lá, está tudo em ordem. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me irei
do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem lugar que você vá, que Deus não esteja presente, não tem lugar onde você vá, que a graça dele não te cubra. Então, se você está atravessando um problema, ali ele está. Se você não está entendendo o que está acontecendo, ali ele está. Se você está com medo, está preocupado, ali ele está. Ali ele está. Segunda coisa que você deve se concentrar quando você olha para Jesus: Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, é outro atributo que ele não compartilha com ninguém. Ele é onisciente. Queridos, nem o diabo é. Esses atributos é só de Deus. O diabo não é onipresente, o diabo não é onisciente. Mas ele sim. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que você está vivendo. Por mais que você não tenha falado, por mais que você não tenha compartilhado isso com ninguém, ele sabe de tudo que você está vivendo, tudo. Porque o domínio dele está sobre toda a sua vida. Salmo 33, versículo 13 diz assim: o Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Olha isso, gente. O meu coração se enche de alegria quando eu leio isso. Que descanso isso nos dá. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Todos. Os olhos dele estão sobre você hoje aqui. Ele está contemplando tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo. Ele sabe, ele sabe de tudo, tudo. Ele sabe o que te assusta, ele sabe o que te causa medo, ele sabe o que te preocupa. Por isso ele diz nessa noite: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Sabe, o futuro nos assusta. Tudo que é novo nos assusta, porque não conhecemos. Mas Deus passeia na eternidade. Ele sabe o seu passado, ele sabe o seu presente, ele sabe o seu futuro. E nessa noite ele vem para dizer: será um futuro extraordinário para a minha casa, a minha família, para todas as coisas da minha vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Terceira coisa que você deve, na hora que concentrar a sua vida em Jesus, quando o problema chegar, entender que Deus é todo poderoso. Ou seja, é outro atributo, ele é onipotente. E isso ele não divide com ninguém. Seu vizinho não é poderoso, seus recursos não são poderosos, sua família não é poderosa, o seu pastor, sua pastora não é poderosa, não. Se você vem aqui por causa de homem, de mulher, desculpa, mas a gente não tem nada para oferecer para vocês, nada. Somente o Evangelho, somente a palavra. E é ela que transforma, é ela que faz acontecer. Ou seja, por causa do poder de Deus e da sua misericórdia, nós somos alimentados todos os dias pela sua palavra. Ele é todo poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Essa é a nossa função, andar na presença do Senhor e tentar ser semelhante a Cristo todos os dias. Ou seja, isso é tentar ser perfeito, porque perfeito é só Jesus. Então essa é a nossa função. Amém, queridos? Segunda coisa que devemos aproveitar, já que existe a preocupação. Então a primeira coisa, chegou a preocupação, é uma grande oportunidade de você se concentrar em Cristo. Se concentrar em Cristo. Segunda coisa, quando o problema chegar, utilize esse problema, permitindo que as preocupações os faça buscar as palavras de Jesus. Queridos, esse livro, você deve meditar nele todos os dias da sua vida. E geralmente a gente só corre para ele quando os problemas chegam. A gente só corre para ele para pedir socorro quando o negócio não está legal. Não está legal. Queridos, isso aqui deve ser um hábito. Isso deve fazer parte da sua respiração, da sua vida, do seu amanhecer, do seu entardecer, do seu anoitecer. Isso deve ser
a prioridade na sua vida, ou seja, as palavras de Deus. As palavras de Deus. Jesus sempre diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra dele. Então, surgiu a preocupação, corra para a palavra, escute o que Deus tem para te dizer. Queridos, quando a gente abre esse livro, é a boca de Deus para nós. É a boca de Deus para nós. Deus ainda fala, Deus ainda corrige, Deus ainda orienta. É a boca de Deus para nós. Surgiu o problema, escute as palavras de Jesus para você. Sabe, leia os evangelhos, leia João, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia, releia, medite. Por mais que de repente você não entenda na hora, mas vai lendo, isso vai te alimentando. Essa palavra vai enchendo a sua alma, enchendo o teu espírito. Aí no dia que o problema chegar, você fala: nossa, Jesus disse isso, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, porque você está cheio da palavra. Que essa noite possamos sair daqui cheios da palavra de Deus. Cheio das palavras de Deus no nosso coração. Amém? Então os problemas devem ser uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. Ele fala todos os dias. Ele fala a todo momento, como ele está falando essa noite. Ele fala a todo momento. Então, as preocupações da vida são grandes oportunidades para voltarmos para a palavra de Deus. Lembra quando Josué recebeu a maior missão da sua vida? O seu líder tinha morrido, Moisés. Ele estava desesperado, ele tinha que conduzir uma nação, continuar conduzindo uma nação. E Deus aparece para Josué e diz: tão somente, seja forte e corajoso. Não se aparte do livro da lei, e medite nele dia e noite, só assim tu irás bem. Quer viver bem? Está aqui. Quer entender a vida? Está aqui. Quer superar os problemas? Está aqui. Quer entender seu casamento? Está aqui. Quer entender seus filhos? Está aqui. Quer entender seus negócios? Está aqui. Quer entender você? Porque às vezes a gente não nos entende. E às vezes eu olho para mim no espelho e falo: cara, quem é você? Está aqui. Está aqui. Tudo que precisamos está aqui. Josué, para atravessar aquela nação, ele precisou do livro da lei. Enfrente os problemas, mas enfrente pela palavra. Amém? Terceira e última, não, tem mais uma, são 4. Terceiro ponto que podemos aproveitar como oportunidade na vida, nos problemas quando surgem, é permitir que as preocupações se transformem em orações. Permitir que as preocupações se transformem em orações. Chegou a preocupação, transforma ela em oração. Chegou o medo, transforma em oração. Chegou qualquer sentimento contrário daquilo que Deus já te falou, transforma em oração. É uma grande oportunidade de você transformar em oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, aquilo que você está vivendo, aquilo que você deseja, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Foi o que lemos no início. Então ore. Transforme tudo aquilo que é contrário à sua vida que Deus te deu em oração. Não perca a oportunidade. Chegou o problema, transforme em oração. Você vai vencer os problemas de joelho, você vai vencer os problemas na presença de Deus. Não tenta fazer isso sozinho, porque você não vai conseguir, você já sabe disso. Então chegou o problema, é uma grande oportunidade para transformá-lo em oração. Oração. Paulo usou 3 palavras fantásticas quando ele escreveu isso. A primeira é oração, a segunda é súplica e a terceira ação de graça. A oração é intimidade com Deus. Súplica é o seu pedido para Deus. E ações de graças é agradecer por Deus,
a Deus, porque Ele já está trabalhando antes de você abrir sua boca. Ele já está fazendo. Então, orar é intimidade, súplica é pedido, ações de graça é agradecimento. Seja íntimo, peça e agradeça. Aproveite os problemas para ter essa oportunidade com Deus. Amém? E o último ponto importante, chegou a preocupação, utilize ela da seguinte forma: permita que as preocupações se transformem em escolhas práticas. Permita que o problema dê a você escolhas práticas. Entenda uma coisa, a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Vida de relacionamento é uma via de mão dupla. Ele faz o papel dele, como Deus, você faz o seu. Quer sair do problema? Transforme o problema através de escolhas práticas em Deus, que vão te fazer resolver o problema. Olha o que Pedro, é um dos apóstolos aí que eu mais gosto, apesar dele ser bem, né? Mas ele é fantástico. Primeiro a Pedro, ele diz o seguinte, capítulo 5 em diante: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Interessante é que Pedro diz duas coisas: humilhem-se e entregue. São atitudes práticas. São atitudes práticas. O que é humilhar? É reconhecer quem é Deus e quem é você. Você não é Deus. Eu não sou Deus, mas Ele é. Humilhar é se colocar diante dEle, entendendo que não podemos mudar as coisas. Podemos aceitar e entregar para Deus. Então precisamos aproveitar os problemas da vida e decidir fazer escolhas práticas. E Pedro nos dá duas dicas: humilhe-se e entregue. Reconheça a sua limitação. Reconheça que você não é tudo isso que de repente você acha que é. Se entregue plenamente aos cuidados de Deus. São duas atitudes necessárias e práticas para que você possa sair do problema. Então, queridos, chegou o problema, faça disso uma grande oportunidade. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor para chegar. E eu quero finalizar lendo com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. O que ele está dizendo aqui? Existem testemunhas nesse livro que venceram os problemas em Deus. Somos rodeados de testemunhas que já viveram o que estamos vivendo, que já passaram o que estamos passando. Então aproveitem essas grandes testemunhas que têm grandes lições para nos ensinar. Que possamos continuar a estrada da vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mesmo diante dos problemas. Transforme todos os problemas da sua vida, todos eles, todos, em grandes oportunidades de você se concentrar em Deus, de você fazer escolhas corretas, práticas, como se humilhar e se entregar para Deus, como transformar todos os seus problemas em oração. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Precisa viver o problema? Viva da melhor forma possível. Não crie um peso que já existe, porque o problema ele é um peso. Não coloque mais peso sobre isso. Profetize ao contrário. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Deus é bom. Deus é bom.
Como Deus é bom. Coloca a mão no seu coração, Pai. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade, é vida. A Tua palavra é direção para nós. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que estão vivendo desafios, problemas. Existem pessoas aqui que já estão com a sua mente no amanhã. Amanhã começa uma nova semana. Existem desafios a serem vencidos, existem questões a serem vencidas. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, todos os problemas, desafios da vida serão grandes oportunidades para viver na Tua presença, para centralizar a Tua presença em nós, para fazermos escolhas corretas diante da Tua presença, para transformar todas as questões contrárias da vida em oração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sustentado, e o Senhor continua sendo fiel, o Senhor não muda. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, visita cada família, cada questão, cada problema, e transforma tudo isso, Senhor, em testemunho de que o Senhor continua sendo Deus sobre essa casa e sobre essa família. Eu sei, Pai, que todas essas pessoas que estão aqui se tornarão um testemunho vivo de que Deus continua sendo Deus. Terão milagres para contar, terão bênçãos para contar, e mais uma vez, Senhor, o Teu nome será glorificado no meio dessas pessoas. E eu tenho certeza que um novo tempo está chegando para cada um deles. Os problemas existem, é uma realidade, mas eles já foram vencidos no Senhor, e na verdade eles serão apenas mais um problema que vão nos dar oportunidade de estar vivendo no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, eu te peço, os abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor.